a matéria que diz respeito ao módulo 6, que tem o tema de estruturas. Portanto, até à data 2, nós no módulo 5 estávamos a falar de vetores. Os vetores o que permitem é guardar N dados, mas do mesmo tipo. Ou seja, eu posso guardar N dados numa variável que tenha o tipo de dados inteiros, ou N dados numa variável float, ou N dados de uma variável char. Não posso guardar diversos tipos de dados na mesma variável. Portanto, não consigo guardar diversos valores que tenham diversos tipos de dados na mesma variável. Desta feita, isto é o que é permitido através das estruturas. Portanto, imaginem a estrutura como uma tabela, em que dentro da tabela nós guardamos N dados de diferentes tipos. Portanto, eu posso ter uma tabela que tenho onde vou ter a identificação do aluno e dentro dessa tabela guardar o nome do aluno e a idade do aluno. Olha, logo aí nós já teríamos dois tipos de dados diferentes. Um char para o nome e um int para a idade. Portanto, isto aqui só é permitido através das declarações de estruturas. Portanto, cá está mais ou menos o exemplo que eu estava a referir. Portanto, a estrutura permite então guardar diferentes dados de diferentes tipos. Ok? Como é que se faz a nível de sintaxe? Portanto, a sintaxe faz-se desta forma: temos a estrutura, temos o nome que vamos dar à estrutura, aqui o tipo de dados e aqui o nome dos campos, que será o nome das nossas variáveis. Cá está o exemplo, estrutura RG aluno. Dentro desta estrutura temos o nome e as diversas notas, ok? Cada nota, portanto, tem um tipo de dados float e aqui um char. Ok. Para ler, para fazer um scanf, portanto, da estrutura, aquilo que nós temos que fazer é exatamente colocar o nome, deste caso, da variável a qual a estrutura foi descarregada, para a qual a estrutura foi descarregada. Vou passar a explicar. Portanto, este é o nome da estrutura. Depois nós temos que referenciar o nome da estrutura para dentro de uma variável. E esta variável é o que vai guardar todos estes campos. Ok? Todas estas variáveis. Vai aglutinar. Portanto, cá está. Este exemplo corresponde à definição de um modelo, de um registro, que é o RG aluno, e à criação de uma área de memória chamada aluno, que vai conter todos aqueles campos, portanto, todas aquelas variáveis. Depois, para nós lermos essa variável, aquilo que nós temos que fazer é chamar o nome aluno, ponto, tem que estar sempre separado pelo ponto, e depois a variável onde nós queremos, portanto, guardar aquela informação. Temos aqui este exemplo, portanto, ler valores para os campos dos registros, neste caso para as variáveis, cá está, printf digita o nome do aluno, não é? Get aluno.nome, não se esqueçam que estamos a trabalhar com o char, portanto temos aqui o get, e depois teríamos a pergunta para a primeira nota e a segunda nota, cá está, e comercial, aluno.nota1. Porquê aluno? Porque a nossa estrutura de nome RG aluno está a ser descarregada toda na íntegra para a variável aluno. Muito bem. Para nós vermos o que é que o utilizador digitou nos scanfs, basta fazer isto, é o printf, certo? E aonde é que ele vai buscar esta string de controle, a que variável ele vai buscar esta string de controle? No caso, a estrutura aluno, ponto e o nome da variável. O que é que eu pretendo que vocês realizem? Portanto, aquilo que eu quero que vocês realizem agora no Code Blocks é exatamente este exemplo em que pedem as informações e depois aqui em que mostram as informações que foram inseridas pelo utilizador antecipadamente.